Olá, meu nome é Eliana Pessoa, eu sou taróloga e hoje eu tô aqui com o programa Conversando com os Oráculos, que sempre tem como objetivo trazer uma deusa para te orientar aí nos desafios da sua vida e a resgatar quem você é de verdade, tá? Então a deusa de hoje é a Inanna, tá? Essa deusa ela já foi apresentada aqui no programa, tá? Porém, quando a gente repete a deusa, você tem a oportunidade aí de conhecer outros atributos sobre essa deusa, ter uma outra percepção, né, sobre outras formas de você se conectar. E isso é um grande e verdadeiro aprendizado, né, para quando a gente permite ampliar aí a nossa consciência, o nosso olhar, né, sobre as coisas que vivenciamos. E as deusas vêm para nos ajudar nisso. Tá? Então eu não vou ficar me adentrando em toda a explicação de quem é Inanna, tá? E a gente vai estar entrando direto aí nos aspectos dessa deusa, ok? Mas antes de falar da deusa Inanna, eu sempre trago aqui no começo do programa uma dica aí super especial de um banho para você tomar, que isso não é à toa, tá? Isso tem um objetivo que as deusas nos orientam, nos motivam a nos proteger, a nos limpar e nos conectar com a nossa força, né? Que tá aqui dentro de nós, tá bom? Então o banho de hoje é muito importante que você sempre inicie com o sal grosso, firmando seu pensamento, pedindo a limpeza necessária dos pensamentos, dos fluidos negativos, ok? E aí você vai tomar um banho também com o sabão da costas. Então você vai passar aqui na região do peito e nas suas costas, tá? Esse sabão, esse sabonete, na verdade, é encontrado em qualquer casa de artigo religioso, tá? Então você passa aqui na região do peito e na região das costas, da nuca e vai finalizar com 7 folhas de guiné, tá bom? Você amorna lá a água, coloca 7 folhinhas e toma o seu banho para finalizar. Tá? Sempre do pescoço para baixo e não ultrapasse o horário das 21 horas. Tome o seu banho antes disso, ok? Lembrando que na hora do guiné você também vai pedindo a firmeza aí no pensamento para você se conectar com a sua força, né? Para que você compreenda, né, aspectos dentro de você que você nega, rejeita, que você tem dificuldade em aceitar ou lidar. Então pede para que a sua força te ajude em relação a esses aspectos, tá? Então vamos lá, vamos falar da nossa querida deusa Inanna. O tema aqui da nossa deusa de hoje é abraçando a sombra, tá? Então vamos entender o que na verdade Inanna quer dizer com isso, né? O que é a sombra antes de tudo, né? A gente costuma entender que a sombra é o nosso aspecto ruim, é o nosso aspecto que a gente tem que temer, e a gente foi ensinada a temer sim esse lado sombrio, porém nós mesmas fomos construindo o nosso lado sombrio, né? Que é toda aquela parte nossa que a gente foi rejeitando, que a gente foi negando, que a gente foi colocado, foi imposto para nós, né, de que não é aceito, de que é proibido, toda a censura, né, em relação aos pudores sexuais, ao seu próprio corpo, enfim, toda essa parte que a gente aprendeu a rejeitar, não lidar, né, a negar dentro de nós, tá? Então a gente foi construindo esse lado sombrio, né? Então o lado sombrio, sim, foi aprendido para que a gente tema ele, para que a gente não entre em contato com ele, mas por outro lado, o lado sombrio ele também representa, né, esse aspecto da escuridão, mas também do mistério, do que está oculto dentro de nós, né? Então para pensar, o que você já tem em você, o que você já sabe, né, na verdade, sobre você, de características, de qualidades, principalmente as suas habilidades, vamos dizer assim, isso a gente pode chamar do seu aspecto luz, tá? Então é algo que é conhecido, é iluminado. Então o que é esse iluminado? É algo que você tem consciência,
tá? Então você tem consciência que você tem facilidade para se relacionar em grupo, por exemplo. Você tem consciência que você tem habilidade para trabalhar com projetos, para fazer síntese, analisar, enfim. Você tem essa consciência, ou seja, isso tem luz para você, isso é claro para você, certo? Não só para você, como às vezes para os outros. Então as pessoas também podem dizer para você: olha, fulana, nossa, você tem muita habilidade com isso, nossa, você parece que tem muita facilidade em lidar com tais situações. Então, isso é claro, né? Mas o que importa aqui é o que é para você, essa consciência sua. O que é escuro para você, o que está no seu lado sombrio, muitas vezes é inconsciente para você, porque não tem luz. Aonde não tem luz, não tem essa consciência. Então fica lá guardadinho, né, numa gavetinha, escondidinha, às vezes com cadeado, às vezes com chave, enfim. Então é algo que tá lá escondido, como se você não pudesse tocar, algo que você não pudesse cutucar, né, provocar, porque se vem à tona, você entende que você não vai lidar, que você não tem capacidade para isso, né, ou que você aprendeu muitas vezes que você nem quer olhar para isso. Né? Então esse aprendizado que você carrega desse lado sombrio, dessa escuridão, é algo que você aprendeu a ter medo. Né? Então, como você tem medo, você não quer acessar, né? Mas, para pensar, aquilo que, voltando por exemplo da luz, aquilo que para você já é fácil, que você já sabe sobre você, não tem algo que... Não existe trabalho, não existe esforço, é algo que é natural, então já faz parte de você. Você não tem que ficar pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que agir assim. É natural, talvez você chegar num grupo e conhecer pessoas novas seja algo mais natural para você, não é algo que você já vem pensando, como é que eu vou lidar, como é que vai ser, ou que te causa um frio na barriga, uma certa ansiedade ou um certo medo, vamos dizer assim, tá? Então é algo natural, isso é um exemplo, tá? Então se isso é natural, se isso é algo que para você... você sabe lidar, isso quer dizer que isso é mais fácil, né? Então, se é mais fácil, não tem muito esforço. Agora, o que é algo que você quer muito e que exige de você esforço? Ou às vezes você desiste porque você acha que vai ser muito trabalhoso, então eu não quero, não vou fazer a minha parte, né? Ou eu falo, não, talvez me dá um gosto de mais sabor, né? Desperte em mim mais o querer, essa ânsia, essa vontade, vamos dizer assim, tá? Então, e é nisso que eu quero chegar, né? Quando você vai lá e desperta essa vontade, você vai lá para ação, coloca, né, o seu movimento, você coloca a sua energia, né, para conquistar algo, né? Então todo dia você vai lá, imagina uma pedra, né, gigante que você tem que lapidar. Então todo dia você vai lá e vai dando uma marteladinha, pode, às vezes você tem a sensação que você não está chegando a lugar nenhum, mas você tá lapidando aquela pedra, né? Você está fazendo algo. Às vezes você tem que quebrar o que é mais difícil para depois você descobrir a joia, né, que existe ali, né, ao lapidar toda aquela pedra. E isso é a representação do seu lado sombrio, né? É o chamado que Nana quer nos dizer para você abraçar a sua sombra, porque à medida que você tem essa coragem, que você tem essa disponibilidade para sim, deixa aí olhar para isso, né, que me provoca medo, para isso que eu temo, né, que eu rejeitei, que eu neguei, enfim, é aonde você começa a lapidar a joia, é aonde você começa a perceber que você tem que ter um esforço, né, para se conhecer. Então, na verdade, abraçar a sombra é fazer sim a descida ao inferno, mas não esse inferno que a gente aprendeu, né, do pecado, o inferno enfim, né, de que você é uma pessoa ruim, né, porque você tem que acessar os seus aspectos que são ruins. O inferno, como eu já disse aqui no começo do programa,
Lembra que você que construiu a sua sombra, foi você que foi alimentando esse lado escuro seu e colocando um monte de caixinha lá dentro, com cadeado, com chave para ninguém abrir, para não acessar. Isso com a ajuda assim do sistema, da educação que você teve, que te impõe muita coisa, né, de que é proibido, de que não pode, de que é inaceitável, enfim, né? Mas que você foi fazendo essa construção, foi você que foi acreditando em todas essas informações e compreendendo que tudo isso é ruim. Então tem que ficar lá guardado, eu não posso acessar, tá? Então, já que você aprendeu dessa forma, você vai colocando tudo isso também nesse lugar que não é bom, né? Que a gente está chamando aqui de inferno. É isso que as religiões ensinam pra gente, que o inferno é um lugar que é para quem cometeu pecado, é para quem errou, é para quem, enfim, para quem ultrapassou as leis, né? As leis que foram impostas pela sociedade, por exemplo. Então, esse é o lugar para quem infringe as leis, né? Para quem não aceita essas leis, para quem nega essas leis, entende? Então, o inferno vem desse lugar, vem com esse peso, sim, religioso, né? Mas nesse sentido de que é um lugar que você tem que enfrentar, assim como um campo de batalha, como uma guerra, assim como uma situação trazendo para a sua realidade um pneu do seu carro que pode estourar. É uma situação que você tem que lidar. Então vamos chamar isso de inferno também, entende? Então vamos chamar de inferno todas as situações que você tem que se desafiar, que você tem que enfrentar, né? O medo é um dos atributos, vamos dizer assim, que a gente mais precisa enfrentar, que é o que mais trava a nossa vida, que mais nos paralisa, né? E que sim, ele é construído nessa sombra, ele é construído nesse lugar que a gente chama de inferno, entende? Então, quando eu falo aqui de que abraçar a sombra é você ter a coragem de descer ao inferno, é a coragem de você, na verdade, se enfrentar. É isso que Nana está dizendo, né? Porque quando você tem essa coragem de se enfrentar, de olhar para você como um todo, essa parte que você já tem consciência, que é tudo claro para você, e essa parte que é escuro para você, que você engavetou, que você colocou lá na caixinha 7 chaves, entende? Então sim, é como se fosse se despir, entende? É fazer a descida no inferno, é se despir de traumas, de medos, né? de negações, de rejeições, inclusive com seu corpo, né? Com quem você é. Porque é só quando você tem a coragem de fazer isso que você realmente vai se integrar, que você realmente vai acessar a sua verdade ou a sua essência, se você preferir, entende? E ao fazer essa integração é onde você tem os maiores ganhos da sua vida, não tem como dar errado. É sofrido? É sofrido a gente enfrentar, né, o nosso lado sombrio. Sim, nos traz dor, nos traz dor no sentido do sofrimento. Por quê? Porque é muito doloroso a gente se deparar com coisas que a gente acreditou uma vida inteira e que nos fizeram mal. Sendo que, na verdade, se você tivesse se libertado disso lá atrás, você não teria se atrasado tanto. Você não teria deixado de fazer tantas coisas, né? Você teria, sim, falado eu vou para os seus sonhos, para a sua vontade, né? Para o seu querer, entende? E não teria se permitido ficar aprisionada dentro do seu próprio mundo, né? Negando coisas que você sente e que você muitas vezes deseja. E por negar tanto, por rejeitar tanto, até você passa a acreditar que você não quer, que você não deseja, que você não quer mais viver aquele sonho, que você não quer mais acreditar em si mesma. Olha só o que a gente faz, né? Olha o que a gente faz ao construir e alimentar a nossa sombra, como se ela fosse
algo completamente ruim que nos faz mal, né? Que nos prejudica, que nos mantém no inferno. Olha isso. E a gente faz exatamente isso. Ao temer esse lado sombrio, ao temer e negar, rejeitar toda essa escuridão que a gente precisa acessar, que é o nosso lado inconsciente, é quando a gente, na verdade, se mantém no inferno. É quando a gente atrasa a nossa vida, é quando a gente começa a não conseguir e andar para frente. Parece que a gente está patinando no gelo, né? Parece que a gente está dando volta em círculos e não sai do lugar, né? É como se a gente estivesse batendo na trave e nunca faz o gol, né? Vamos dizer assim. Então eu vou e parece que eu estou sempre nadando contra a maré, né? Sempre contra a corrente. Então tudo parece que fica mais difícil, tudo parece, porque isso é a trava. Isso é a representação da trava que vem através do medo de você acessar o que você precisa. Lembra que eu falei da pedra que precisa ser lapidada para se tornar joia? Quando você acessa o que é preciso, o que é necessário para você ser alguém plena, feliz, você encontra a joia. Você lapida essa joia, que é você, que nada mais é do que a sua verdade. A joia é a representação da sua verdade, de como você nasceu. Né? Naquele instante que você nasceu, você era plena. Você era plena. Né? Você não tinha crenças, você não tinha nada ainda imposto para você. Né? Você ainda era apenas um ser que queria respirar. Né? Então aquilo é um instante, é um segundo. Né? É um segundo que é pleno, mas que você já vem com uma trajetória para seguir uma essência, para cumprir um destino, né? Uma missão. E que ao longo do tempo, a gente, esse corpo, essa essência que deu aquele suspiro do primeiro suspiro da vida, foi carregado, enchido, recheado de crenças, de valores, né? Do sistema, da educação, enfim, de todos, porque todos nós aprendemos assim, nossos pais, nossos avós, enfim, foram recebendo essa carga, uns mais, outros menos, mas enfim, a gente foi sendo recheado disso, né? A infância, a adolescência e esse início da fase adulta, né? E aí quando a gente chega lá, né, no meio da fase adulta, que provavelmente a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo se encontram, a gente sabe que a gente tem que correr atrás daquela verdade, de novo, daquele instante de segundo, daquela respiração que era plena, que era essência, que era pura, que era a verdade, a pura verdade, entende? E aí, esse é o caminho que Nana vem dizer. Você só vai conseguir resgatar quem você é de verdade, acessar a totalidade, se você tiver a coragem de tirar esses cadeados, de tirar aquelas caixinhas, né? Jogar fora aquelas chaves, né? Tira o cadeado, abre aquelas caixinhas, desenterra aquelas caixinhas para olhar o que tem lá para você, porque tenha certeza que no final você vai encontrar uma joia rara, que é você, que é você. Então não tema o que você mais tem de precioso, entende? E compreenda que para você lapidar a sua joia, para você se reencontrar, precisa de esforço. Não é fácil. Então, na verdade, abraçar a sua sombra é alcançar a sua liberdade, tá? Esse é o verdadeiro caminho desse encontro consigo mesma, tá? E tenha certeza que ao fazer isso, a ter a coragem, a disponibilidade de fazer isso, de ir lá, se esforçar, né? De enfrentar essa dor, né? Se libertar dessas crenças, desses valores que foram lhe impostos, você com certeza terá todos os resultados melhores para a sua vida, né? Você enfrenta todos os desafios da sua vida com coragem, com ferramentas, com habilidades para sempre ter bons resultados. Não tem como você passar por essa vida achando que negando a sua sombra, rejeitando a sua sombra, você vai conseguir chegar no melhor resultado, né? Que é passar por essa vida e fazer a sua passagem com a plenitude,
com esse resgate de quem você é de verdade. Essa é a missão de todos nós. E para você fazer isso, só é possível quando você acessa e abraça a sua sombra. Ok? Então, espero que realmente isso tenha feito sentido para você, que Nana consiga ter tornado mais consciente, colocado um pouco mais de luz, né, na sua sombra, para que você comece realmente a olhar, né, para tudo isso que você rejeitou, negou, e sim, para você ter a certeza e a confiança que o resultado final disso tudo é a sua verdade, né? É a sua liberdade. Tá bom? A gente se vê no próximo programa. Um beijo!